Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Cláudia Maila, estou aqui hoje no Centro de Acolhimento IDR, sou assistente social e presidente fundadora do Instituto Droma Romani. E o assunto de hoje é sobre o autismo e as crianças de comunidades tradicionais e uma perspectiva das mães convidadas. Então, as mães convidadas que estão hoje na verdade, é mãe, vó, né, que é a Dora Santos, que é indígena, Emiliane Cabral, que é de povos de matriz africana, Rosalva Caldeira, que é cigana, de etnia rom, e também temos a Bel, também que é de matriz africana, temos também o Breno, né? Que também é de matriz africana, não é isso, Breno? Exatamente. Ótimo. E a Joana, que também é indígena. Então, nesse momento, vocês, como mães, avós e responsáveis de criança com o espectro autista, vocês acham que as características étnico-culturais acabam facilitando ou complicando o acolhimento na rede pública socioassistencial? Eu vou passar a palavra agora para a Emiliane, para que ela faça o seu breve relato. Emiliane. Oi. Oi. Está me ouvindo bem, Emiliane? Tô. Eu vou passar a palavra para você, você se apresenta, tá? Faça um breve relato sobre as características étnico-culturais que acabam facilitando, se facilitam ou dificultam, né, complicam o acolhimento dessas crianças nas redes socioassistenciais. Fique à vontade para falar. Então, meu nome é Emiliane, né? Sou matriz africana, descendente cigano também. E tenho um filho autista. Autista hiperativo TTH. Ele tem as três coisas ao mesmo tempo. E a fala dele é muito pouca. Só que a gente, no convívio, no dia a dia, a gente sempre passa uma dificuldade. As pessoas falam assim, dia 1º é dia do autista. É o dia da luta nossa, né? Porque nós estamos lutando cada dia para conseguir que o autista consiga os benefícios dele. As pessoas falam, quais são os benefícios dele? Direito de andar de ônibus, cipeteia, monitor na escola, né? Muitas vezes a SEDUC recusa, né, um monitor para um aluno só. Neurologista no SUS muitas vezes não tem, né? E aconteceu um fato, ele tá até aqui, ó. Fala aí, João. Aí é muito difícil, sabe, a gente conseguir o que a gente precisa pro autista. E o preconceito também cola muito, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho um preconceito, mas o olhar da pessoa fala muito mais que palavras. Às vezes a pessoa fala que não tem preconceito, mas o olhar dela demonstra que ela tem preconceito sim. E eu vou contar só um relato que aconteceu comigo nessa segunda-feira, que foi no posto, né, da UBS, que eu estava na UBS. Fui tentar uma consulta para o João Vitor, né, que pela lei todos os autistas têm prioridade para consultar, né, no posto, tudo. Fui tentar pegar um remédio, porque ele tem médico dia 22. Fui tentar pegar um remédio para ele lá no posto de saúde, na UBS, aqui onde eu moro, né?
E só que a gerente recusou de dar esse remédio para ele. Aí eu conversando com ela, tentando, né, resolver tudo para poder conseguir o remédio para meu filho, ela negou a consulta com meu filho. Nisso, ela falou comigo assim: Você quer. O que você precisa de mim? Eu falei assim: Eu preciso da receita. Ela falou assim: Você vai esperar? Eu falei: Vou esperar. Aí ela falou assim: Então você espera que eu vou tentar conseguir sua receita. Aí pegou, eu esperei. Só que ela não queria me dar a receita. Ela estava chamando a polícia para mim. Nisso a polícia chegou. A polícia veio toda agressiva, ignorante, sem tirar que eu tô grávida de 6 meses e tava com meu filho que é autista. A polícia chegou ignorante, né? Toda. Aí eu falei, não, é direito dele, ele é autista, ele tem o direito, esse PTE dele tá aí. É direito dele de poder conseguir a consulta, eu preciso só da receita do remédio, é 22, ele tem consulta. Aí nisso, a gerente tentou de tudo para ganhar só pro lado dela, né? Nisso ela juntou um montão de pessoas lá do posto, né? Que eu fiquei muito constrangida. Falou assim que tá de saco cheio do João Vitor. Eu? Que tá de saco cheio do João Vitor, que não aguentava ver a cara do João Vitor mais lá no posto, que o João Vitor quebrava tudo lá no posto, que o João Vitor quebrava porta, que o João Vitor quebrava vidro, que o João Vitor quebrava tudo lá no posto. Falou também que o João Vitor roubava todinho, coisa que meu filho nunca fez, sabe? Roubar todinho, assim. Ele nunca foi de roubar, ele foi de pedir. Ele pede, mas roubar ele nunca fez isso. Outro detalhe também que eu fiquei muito chateada foi quando o policial pegou no braço dele e arrastou ele lá pro canto, sabe? E é uma coisa muito frustrante, porque a gente sabe que nossos filhos têm um direito. Eu até escuto assim muito falar que empatia gera respeito e respeito gera empatia. Mas muitas das vezes as pessoas não têm empatia por nós. E tirando, né? Que não respeita nada da gente. Ótimo. Liliane, eu vou agora, nesse momento, eu vou pedir para você só segurar um pouquinho, né? Eu vou passar a palavra para a Joana, né, que é a indígena, e depois eu retorno para você novamente, tá bom? Para você terminar de concluir a sua fala, ok? Emiliane? Ok. Ótimo. Joana, Oi, muito, muito prazer recebê-la aqui, viu, Joana? Joana, ela é de etnia indígena, né? Não é isso? isso. E é um prazer tê-la aqui, junto com as mulheres multiétnicas, né? De etnias variadas, mães, avós, trazendo aí um pouco do seu cotidiano, né? Com as crianças autistas. Eu vou passar a palavra para você, Joana, para você dizer um pouco para nós, né? Essas características, por ter, né, por ser de etnia, essas características étnico-culturais, o que isso facilita ou dificulta para você como mulher indígena? Fique à vontade. Assim, tem, tem lugares, pronto, a minha mesma, eu tenho duas autistas. Até hoje, eu aguardo pelo SUS a terapia para elas. Elas passaram pela neuro, foi diagnosticada, tem laudo, mas o que dificulta mesmo essa lista de espera, que nunca tem fim. Por mais que o tempo esteja surgindo mais autistas,
no lugar de zerar essas filas e tudo, não, a fila continua grande. As novas crianças que surgem com autismo, a família tem aquela dificuldade de conseguir apoio, tanto apoio psicológico, físico para a criança, quanto para os familiares, até porque a criança precisa de uma ajuda, uma terapia multidisciplinar, mas a família também, ela precisa de um apoio psicológico, porque é uma carga muito pesada. É uma situação que, para uma mãe, para um pai, principalmente para uma mãe solteira, fica uma carga. A mãe fica sobrecarregada demais, até porque quando é autista, uma criança normal ela já dá muito trabalho. A autista, ela precisa de um cuidado muito maior, porque eles não têm noção do que é perigo, do que eles podem fazer ou não. Então, no meu caso, eu sou indígena, eu sou formada em psicologia, eu sou mãe solteira, e para mim, por mais que eu tenha o apoio da minha mãe, que ela me ajuda, mas ela tem os problemas dela, ela tem câncer, ela é doente, ela me ajuda sim, mas acaba sobrecarregando tanto ela quanto eu. E esse acompanhamento psicológico, tanto para a família, para poder auxiliar, ajudar a criança, não tem nem ajuda para a mãe nem para a criança. Comigo, eu levei as minhas CONCAPs, onde o fono olhou para a minha cara e disse que elas não faziam o perfil de um fono, porque elas apontavam. Eu fiquei tão desgostosa e tudo, eles deram alta a elas. Elas em crise, eu voltei lá, eles tentaram acolheram de novo, disseram que iam acompanhar elas, mudar a medicação, mas coisas do SUS é isso. Ou você luta para conseguir o direito de uma criança autista, ou não anda. Até porque, hoje em dia, tá assim. Por mais que não seja pronto, indígena mesmo. Se a gente não correr atrás dos nossos direitos, não dá seguimento. Do mesmo jeito, um autista. A gente tem que saber os direitos dos nossos filhos. Então, eu corri para todo canto, levei para CAPS e tudo. Só o que eu recebi era negativo. Sempre portas na cara. Por mais que eu lutasse, por mais que eu falasse, eles vendo a situação das crianças. Então, chegou num ponto que o fono olhou para minha cara e disse que eu que teria que fazer as terapias em casa nas minhas filhas, que o papel disso era meu. Eu olhei para a cara dele e disse: não, o meu papel é ajudar elas em casa. O papel do fono é trabalhar isso nelas, me dizer como fazer em casa e eu reforçar. E não eu fazer o papel de um fono, o papel de um fisioterapeuta. Não, eu estou ali para dar apoio, um reforço em casa. Me deram encaminhamento, levei. Tem mais de 3 anos que eu estou esperando sair dessa fila. Nunca. Nunca saiu. Já botei, perderam papéis, pediram novamente. Está um caos. Eu não vou dizer que é um mar de rosas, porque não é. A gente que é mãe atípica sabe o que a gente passa em casa e o que a gente leva de um profissional quando olha para a criança, ou até uma pessoa na rua, quando vê um autista em crise, isso é birra, isso é falta de peia, os pais não souberam educar. Não compreende. A sociedade, hoje em dia, ele prefere mais julgar do que compreender. Por mais que tenha essa conscientização,
do dia 2, o Dia Mundial do Autista, tenha cartaz, tenha palestra, tenha todas as fontes de comunicação, de coisas para abranger o autismo ou qualquer outra área, como, vamos dizer, indígena ou outras coisas. A sociedade, às vezes, elas vivem num mundo fechado, onde só serve o que eles pensam. Eles nunca aceitam nada. E o pior é o julgamento. O olhar que julga, dá piada. Eu passei por uma situação no supermercado com minha filha, que estava em crise, que eu não fui lixada por pouco, porque os funcionários, os balconistas do mercado já conhecem elas, sabem que elas são autistas, que elas dão crise, e simplesmente parou a população para não me lixar dentro do mercado, porque eu tive que conter ela para ela não se machucar, porque ela estava se mordendo, se arranhando, se tacando no chão. Quando eu contive, o pessoal olhou para mim e veio para cima para me bater. Aí o pessoal do mercado, não, olha, ela está dando crise, ela é autista. Então, hoje em dia a gente passa por cada situação que, se a gente for parar para pensar, a gente não tem apoio de quase ninguém, nem profissional, nem em casa tem pessoas que não têm apoio familiar, que a família mesmo é a primeira a apontar. Então, por mais que vá evoluindo, vá mudando chega em 2026, chega o século 22, vai continuar a mesma coisa. Anos atrás, autista era considerado como louco, porque não tinha diagnóstico. E mesmo assim, os loucos sofriam preconceito até hoje. Psicólogos dizem que é coisa de louco. Mas quem bem souber que a terapia faz o bem, procura. Eu mesma, eu procurei pelo SUS e até hoje estou aguardando ser chamada para fazer uma terapia. Tanto porque eu preciso, como mãe atípica, e como pessoa também, porque não é fácil. Não é um tabu que vocês, é uma coisa maravilhosa, que a pessoa consegue dar conta. Não dá. A gente não adianta mentir, dizer que toda mãe, por mais que ela tenha aquele momento, ela surta, ela chora, ela grita, porque na hora é várias sensações juntas. Então, eu acho que hoje essa reunião vai ser muito bom para a gente debater sobre esse assunto, porque hoje em dia está muito, vamos dizer assim, o mundo deveria amar mais, porque os autistas, eles têm um amor incondicional, puro e verdadeiro, coisas que hoje em dia a gente não vê em ninguém. E eles têm. Basta a gente saber lidar com eles. Respeitar, amar, cuidar. Mas hoje em dia a gente não vê isso, até nas escolas. Nas escolas a gente vê muitos autistas sendo agredidos por professor, por diretor. Então, aos poucos, em palestra, ou acho que em diálogo, a gente vai conseguir tentar, né? Não conseguir, tentar mostrar à sociedade que eles também são seres humanos. Eles sentem, eles têm sentimento. Por mais que eles não falem, por mais que eles sintam de maneiras diferentes, eles ainda são humanos. Eles vão sofrer. Eles sofrem como a gente. Não adianta a gente romantizar, como dizem na história, né? Eu acho que é isso. Joana, muito bem a sua colocação. Eu vou passar agora a palavra para Cali Caldeira, que é cigana de etnia Rom, para que ela também, ela como mãe e vó, ela possa falar sobre essas dificuldades enfrentadas no dia a dia com a causa
da criança autista. Ô, Cali, você está me ouvindo? Oi, boa noite. Está ouvindo? Boa noite. Bom, está Boa todo mundo noite. aqui. Eu fiz a apresentação, mas se você quiser se apresentar novamente, pode ficar à Sim, vontade. senhora. Sim, senhora. Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Não é fácil a gente com as crianças autistas, mas a gente vai conseguir. Meu nome é Rosalva Caldeira, sou vó de uma autista. Pelejo muito para conseguir as coisas para ela. Vejo muita discriminação. Igual, por exemplo, falando um pequeno caso da minha neta, eu consegui pôr ela no cais através do Instituto Romanô, que a Mayla me ajudou. Porque senão eu não ia conseguir. Porque como cigana, a gente é muito discriminado. Imagina agora uma pessoa que é autista, é mais numa creche, tal qual é paga. Para vocês terem uma ideia, o desdeixo deles, o CAIS, não está aceitando a creche que minha menina está. Minha menina não sabe pegar num lápis. Quem tem criança autista sabe da dificuldade. Para ela ir na escolinha, cada dia eu tenho que inventar uma coisa para ela. Tenho que levar ela na pracinha, levar ela no parque, comprar um picolé para ela poder ir. Agora, o CAIS, por suas vezes, está me exigindo que eu ponha ela numa escola pública. O que eu não vou fazer, porque eu não quero que minha criança sofra. Então eu vou bater o pé, eu não vou pôr numa escola pública tão cedo. Assim que ela tiver a possibilidade de entrar numa escola e saber se defender, porque são todos lobos, e vai entrar um cordeirinho ali, vai acontecer o quê? Então eu não vou pôr minha criança agora na escola. Eu espero que as autoridades possam ver isso, porque a dificuldade que a gente tem com a criança autista é muita. Em todos os casos a gente tem dificuldade. Igual agora, voltando para o outro lado, que é do SUS. Eu pedi para minha menina repassar no neurologista, porque ela ainda não teve avaliação dela. Já tem 6 meses que eu pedi para eles repassar ela para o neurologista, e não tem vaga, não tem neurologista, não tem horário. Então fica difícil para a gente essas partes, porque eles não dão valor e atenção suficiente para nossas crianças. Então a gente precisa agarrar mesmo os 6 indígenas, quilombola, que têm suas crianças, e todas as matrizes, inclusive a matriz africana, que temos nossas crianças com esses problemas, que Deus deixou esses problemas para nós. A gente tem que dar as mãos e tem que procurar o recurso para nossas crianças. Porque não é fácil. Quando a gente sai na rua com as crianças, as pessoas veem, as pessoas já falam, é autista. Por mais que ela não demonstre nada de autista, porque a gente procura, igual aquela menina falou, a Joana, né? A gente procura fazer em casa mais do que eles fazem nas escolinhas, nas creches, porque está dentro de casa com a gente, então a gente procura ajudar ao máximo. A gente dá o coração da gente para ajudar nossas crianças. Então a gente tem que lutar junto, a gente tem que estar junto em todas as reuniões que precisar, para a gente garantir o direito das nossas crianças. No mais, eu agradeço a todos, agradeço a Marla de ter dado essa oportunidade para a gente poder conversar. E eu acho que é só. Parabéns, viu, Cali, pela sua fala. Você, como diretora étnica do Instituto Dromo-Romani, e também, né, vó, mãe de um autista, teve uma fala muito significativa. Eu gostaria que você não saísse por enquanto, Cali. Nós temos mais algumas perguntas para fazer, e nesse momento eu vou passar a palavra para a Bel, que também é de matriz africana e também é vó de uma criança autista. Bel, por favor, faça as suas considerações em relação a essa
essa pergunta que eu fiz para as mães. Boa noite. Eu sou a Bel, sou da matriz africana. Tenho um neto autista, Augusto, ele tem 4 aninhos. E eu que cuido dele todos os dias. É uma criança, assim, que a gente precisa... É uma criança que precisa de ajuda para tudo, porque ele não fala, ele usa fralda até hoje, sabe? Então, assim, até agora, a gente está tendo a possibilidade de estar ajudando ele, né? Sem precisar usar o SUS. Então, para ele, graças a Deus, está indo, né, direitinho. Ele vai ao médico do SUS, que é o neuro, né? Mas, assim, a gente fez um plano para ele, porque ele não estava dando para ir nesses... esses médicos da prefeitura, o pessoal que acolhe lá na PAI, né, de Contagem, e lá não tem fonoaudiólogo, que eu cobrei lá, fonoaudiólogo, que precisa falar, né? E fonoaudiólogo não tem. Então, assim, tinha neuro, psicólogo, mas o fonoaudiólogo, que eu acho que é muito necessário para essa criança, e não tinha o médico também, não. O médico a gente conseguiu depois. Lá dentro dessa PAI, ele não tinha médico, não, sabe? A gente tinha que pagar, ou pagar particular, ou consultar num médico neuro para adulto, porque lá nem para criança não tinha. Lá é para adulto mesmo. Então, era para os dois, né, ao mesmo tempo. Mas, assim, é uma criança que a gente lá vai levando e, se Deus quiser, ele vai conseguir vencer essa batalha, viu? Não é fácil, viu, gente? Muito nervoso, bate a cabeça, ele bate a cabeça quando ele fica nervoso, ele puxa os cabelos da gente, belisca, ele morde. É uma criança muito nervosa mesmo, então a gente tem que levar com muito carinho, muita dedicação, viu, gente? Porque não é fácil. Eu às vezes, até choro por causa que ele não sabe falar, isso me dói, viu, gente? Porque faltou o fonoaudiólogo. E agora a gente está em outro caminho, que a gente fez um convênio para ele conseguir, né, fono, para conseguir os terapeutas que precisa, né, enfim, tudo, os médicos particulares, porque, infelizmente, na prefeitura a gente não conseguiu nada, não. Bom, muito bem, Bel. Então, a segunda pergunta que eu ia fazer para todas vocês, né, mães atípicas, qual é a maior dificuldade que vocês sentem no acolhimento social da rede pública? O que vocês trouxeram é justamente a dificuldade maior, né, Joana, Emiliane, Cali... graças a Deus, a Bel colocou aí, né, que a forma de ter um convênio, acredito que para ela está um pouco mais tranquila. Eu vou dar seguimento à próxima pergunta. Vocês receberam ou recebem orientações de algum órgão público, da rede pública, quanto aos procedimentos necessários para serem atendidas as crianças com a particularidade autista? Vou passar a palavra para a Emiliane. Emiliane, vamos seguir a ordem? Pode ficar à vontade para você falar. Não ajuda de ninguém. No caso, é eu mesma que tenho que caminhar com minhas próprias pernas para me tentar conseguir. Não tem ninguém para me ajudar em nada. Você não, nem orientação de algum órgão público, nada, você sente que você não recebeu e não recebe
nenhum tipo de orientação quanto ao procedimento necessário para essas crianças serem atendidas. Você acredita? Não. Ótimo. Joana? Joana? Cali? Você me ouve? Ovo sim! Ouço! Eu te ouço! Você Eu não ouviu sei por que a a Joana não está pergunta? respondendo. Eu Ela ouvi deve estar sim. ouvindo. Bom, vamos dar seguimento. Você ouviu bem a pergunta que eu fiz? Eu ouvi sim. Você E eu, como avó, eu posso falar? Eu posso falar? pode, inclusive, para saber se você recebe algum tipo, ou recebeu, ou recebe algum tipo de orientação de algum órgão público ou das redes quanto ao procedimento necessário para serem atendidas crianças autistas. Sim, senhora. Agora eu vou responder para vocês. Olha, se eu não tivesse o Droma Romani com a Mayla, eu ia estar bem atrás das coisas, porque eu não ia conseguir nada. Se não fosse o Droma Romani, que é o instituto institucional que ajuda as pessoas, eu não ia conseguir nada, porque eu não tenho orientação de fono, do CAIS, dos órgãos públicos em geral, nenhum orienta a gente para nada. Pelo contrário, eles deixam, Deus dará. Então, eu já agradeço desde já esse instituto que me ajudou muito e está me ajudando e vai me ajudar e pode ajudar vocês também. É isso que eu tenho que falar. Luana, você me ouve? Joana não está te ouvindo mais? Joana, você me ouve? Então, vamos passar a palavra para Bel. Bel, Mayla, só tá nós duas. Bel, Ele recebe, sim. O Augusto recebe recurso do governo, sim. não, eu digo, ele recebe, vocês recebem alguma orientação necessária, né, para o procedimento necessário para o acolhimento dessas crianças? Não, o Augusto até tinha na prefeitura de Contagem, ele tinha o pessoal que orientava, mas devido à mãe ter afastado, porque ela foi fazer uma cirurgia, aí eles cortaram. A prefeitura, o pessoal lá, aquele pessoal que fica lá no Água Branca, sabe? Eles cortaram o Augusto de lá. Inclusive, o Augusto não está lá mais, porque eles cortou. Não? Alguma dificuldade ou mesmo impedimento do atendimento de alguma necessidade da criança autista em algum órgão público, já se manifestou em favor da defesa do direito infantil não atendido? Vocês, vou repetir novamente, quando ocorre alguma dificuldade, né, do atendimento para essa criança, vocês já se manifestaram em favor, em defesa do direito infantil dessa criança autista? Pode ficar à vontade para você falar. Ô, Mayla,
Oi. Eu não escutei muito bem, não. A gente até abaixou o som um pouquinho aqui, tá? Porque o celular tá muito baixo. A gente abaixou o seu som um pouquinho aqui, viu? Mas Então, assim, enquanto o Augusto estava indo lá, fazendo os procedimentos com o neuro, os acolhimentos que eles estavam dando lá para ele estava indo muito bem também. A gente não pode falar que não estava, não, porque estava indo bem, mas depois que a mãe foi fazer a tal cirurgia, aí eles cortaram. Ficou até meio difícil, né? Aí, quando a gente tentou voltar, eles não aceitaram mais. Eu não entendi. Eu não entendi. falar, É porque eu não escutei, gente. Ô, Mália, repete a pergunta para mim. ocorre alguma dificuldade ou entendimento no atendimento de alguma necessidade da criança autista em algum órgão público, vocês já se manifestaram a favor, em defesa do direito infantil, do direito dessa criança, do não atendimento? Olha, Maia, esse assunto aí de atendimento, assim, porque ele fica muito com a mãe, né? Fica mais com a mãe. Eu olho o Augusto pouco. Eu fico a metade do dia com o Augusto. Assim, quando tem algum procedimento, alguma coisa que tem que fazer no órgão público, aí é a mãe que vai resolver. Então, assim, eu fico até meio por fora, né? Mas, assim, todas as que eu precisei de levar em algum órgão público, assim, eu fui muito atendida. Até que eu não posso reclamar, não. Mas quem cuida dessa parte mais é a mãe dele. Ok, obrigada, viu, Bel? Emiliane, você quer falar? Bom, então eu vou perguntar para a Cali. Cali, quando ocorre alguma dificuldade ou mesmo impedimento no atendimento de alguma necessidade da criança autista em algum órgão público, você já se manifestou a favor? Ô, pessoal, deixa eu falar com vocês. O que que acontece? Quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu já procuro direto o instituto, que é o Droma Romanô, porque se eu for correr atrás, eu não consigo. Porque eles não dão atenção o suficiente, não dão orientação para a gente suficiente. Você tem que procurar uma coisa mais certa, eu procuro através do Droma Romaí. Ok, Cali, muito obrigada. Bom, eu gostaria de perguntar novamente a Emiliane. Emiliane, você me ouve? Eu acho que elas não estão ouvindo. Cali, vamos fazer aqui. Eu queria, de antemão, que você fizesse algumas considerações finais, Cali. Me explica como fazer, então. Eu quero que você fale o que você acredita que pode trazer de mudança e de melhor acolhimento para essas crianças. O que você acha, na sua concepção, que seria importante para melhor acolher essas crianças?
Bom, eu acho, no meu modo de pensar, que a sociedade tem que ser mais humana para isso. Eles têm que procurar ajudar mais as crianças. Porque eu acho assim, no meu modo do que eu entendi que você me perguntou, a gente está procurando melhoria. Mas o governo não está procurando essa melhoria. O governo não está ajudando. É mais ou menos isso que eu tenho que explicar? Não, eu digo assim, no seu convívio, né, no dia a dia com a sua criança, é, Hum. a maior dificuldade com ela e o que você acredita que pode trazer uma mudança, uma condição melhor para essas crianças serem acolhidas nos órgãos públicos. É uma pergunta meio difícil, Maila, porque isso que eu acabei de explicar também cabe, meu amor, porque os órgãos públicos não estão ajudando a gente. Ó, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com ela. Tenho sim. Quando é para ela ir na escola, eu tenho dificuldade. As minhas dificuldades são grandes com ela, porque eu sozinha, eu sou viúva, cuido dela. No ponto que você perguntou, eu acho que a gente é difícil da gente ver uma melhoria com isso se a gente não correr atrás, se a gente não procurar, eu acho que a gente não consegue nada com o órgão público, não. No que eu entendi que você me perguntou. Quer refazer a pergunta? Não, não. Eu queria aqui, assim, agradecer muito a participação de vocês e dizer o seguinte: como eu não estou conseguindo mais ouvir a Emiliane nem a Joana, mas elas trouxeram a realidade da dificuldade enfrentada, né, Cali? Você como mãe, como avó. Maila, eu como avó, eu fiquei indignada. Aquele negócio da polícia, que chegou a polícia e pegou na mão do menino, Maila, eu ficaria doida. E qualquer outra mãe, eu não sei como é que você é vó, mãe, não sei, eu não sei como é que ela suportou, ainda conversou direitinho, porque não é fácil você ter sua criança com problema. E numa dificuldade, e o policial pegar na mão dela e levar no canto, eu acho que eu morria do coração. Então, eu acho isso uma indignidade muito grande, tanto da parte policial, onde é que a gente deve entrar também com algum recurso, Maila, porque os policiais também devem ser alertados quando a criança é autista, para ele poder cuidar, para ele poder ir com jeitinho, para não ir com agressão. Inclusive, Cali, aproveitando, né, essa questão, eu gostaria que você, como mulher cigana, de comunidade, com as suas especificidades, com a sua cultura única, né? Porque aqui estamos falando de mulheres, de encontro de mulheres multiétnicas com filhos atípicos. Qual é a maior dificuldade para você, como cigana, quando você precisa, tem essa dificuldade de, sabendo de todo esse processo da filha com autismo, da neta com autismo, eu falo filho porque você exerce o papel de então, Repete um pouquinho. eu falo, você como mãe, como vó, mãe duas vezes, né? E como cigana de etnia, qual é a maior dificuldade para manter aí, como, né, você trouxe aí que o CAIS está exigindo que você matricule sua criança na escola. Qual é a maior dificuldade para a criança cigana e principalmente com o autismo, qual que é a maior dificuldade que você que nosso povo encontra? Sim, que A encontra dificuldade, que a dificuldade que nosso povo encontra, porque nas escolas, você viu ela falando que teve assédio não teve bullying com a criança autista, não é isso? Então, o nosso medo as crianças da gente, inclusive, para a gente pôr na escola, a gente põe elas as normal,
com 7 anos, elas ficam 1 ano, 2 na escola e a gente tira. A nossa dificuldade é o convívio com o povo, porque eles, além de maltratar, porque é cigana, imagina um autista. O meu medo é como mãe, como avó e como cidadã. O meu medo é que uma criança autista, que não tem convívio com aquele povo, que não tem convívio com aquelas dificuldades, que a escola é difícil para as crianças normal, imagina para um autista. Então, eu acho, no meu modo de pensar, que a dificuldade que a gente tem é muito grande, porque o governo exige que a gente ponha em escola. O medo da gente é porque as crianças na escola se misturam demais e acabam tendo vícios. Então, os vícios das crianças, para a gente, é muito ruim. Porque uma cigana com vício, ela é banida dos ciganos. Ela não fica no meio dos ciganos, ela vai para a rua, vai no meio do povo. Então, onde é que a gente tem que cuidar as crianças da gente? Por causa disso, a gente procura pôr as crianças na escola só até o 2º ano. Inclusive, para frente, dizem que em Goiânia já tem uma escola, Goiânia, é isso mesmo, tem uma escola que tem uma sala particular que é só para os ciganos. Por quê? Para não ter o bullying, para não ter aquele convívio com aquelas pessoas. Porque a gente tem medo, não é falando que as pessoas são erradas, mas a nossa etnia é diferente, nossos costumes já são diferentes, nossas crianças já são criadas num costume diferente dos demais. Então, eu acho assim, porque a dificuldade que a gente tem com a escola é essa. A gente acaba tendo medo pelas crianças da gente. E, no mais, a criação da gente entre si é diferente das outras. A gente, na nossa etnia, a gente cria nossas crianças de uma maneira mais doce, porque tudo que a gente tem é os filhos. Então, a gente trata aquilo, é um presente de Deus, e a gente procura cuidar, guardar. Então, tudo que a gente puder tirar deles passar dificuldade, a gente passa para a gente. Eu acho que é isso. Muito bem, Cami. Bom, eu vou chamar agora o... Me parece que a Joana voltou novamente. Joana, você quer... Eu vou... Nós não estamos te ouvindo mais. Breno? Acho que ninguém está te ouvindo mais. Nós não conseguimos te ouvir, Mayla. Eu acho que o seu microfone estava desligado. E hoje, falando sobre... Eu gostaria que você... Ainda não está dando para entender. Você está me ouvindo, Cali? Bem? Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo, não, Breno? Agora melhorou, ouvi melhor. Breno, aqui nós estamos numa reunião, né? Você veio hoje nos visitar aqui no Ponto de Cultura. Eu gostaria, só para a gente encerrar, que você fizesse uma breve apresentação, né? De você. Você viu que nós temos aí mães atípicas, né? Como indígena, cigana, acho que tem uma quilombola também que não conseguiu entrar. Eu gostaria que você se apresentasse e fizesse algumas considerações em relação a essa reunião que tivemos aqui, essa breve reunião. Fique à vontade para você falar. Muito obrigado, minha irmã. Então, eu sou o Brenner, né, conhecido como Brenner de Tempo, primeira vez que estou vindo aqui no espaço e estou amando muito, principalmente tendo acesso a essas pautas tão necessárias, onde espaços como esse nós percebemos que tem que ser mais bem divulgado, mais bem assistido, propagado também, aonde nós vamos ter acesso a esses assuntos e trazer isso à maturidade. Por exemplo, falando sobre mim, que a senhora falou, eu sou presidente fundador e dirigente de 2 centros de Umbanda, onde nós recebemos, eventualmente, 100 pessoas ali por atendimento e de uma fraternidade também,
onde trabalha com algumas medicinas da floresta, nós temos pessoas aí que são indígenas, entendem um pouco, e todas elas, todos esses 3 espaços estão abertos a essas inclusões, né? Não somente a questão do aspecto autista, como todos os tipos de inclusão. Aos meus olhos, nós necessitamos de profissionais mais preparados, mais capacitados para lidar com mães, para lidar com as próprias crianças, com todas as pessoas dentro dessas especialidades. Nós percebemos essa grande carência de profissionais preparados para lidar, né? Como também a própria lei, a própria justiça, nós percebemos que o que aconteceu foi algo muito cruel, muito maldoso com a nossa irmã Emiliane. Então, reconheço isso, eu também sou tio de uma criança que tem aspecto autista, e percebo a dificuldade que é para as mães, então mais dificuldade ainda quando não são bem assistidas pelos órgãos representantes, onde coloca pessoas despreparadas, que maltrata, que não acolhe a dor da mãe ou não compreende também aquela dificuldade, né? Dá a impressão que as pessoas estão ali apenas por um salário e não colocam o que nós ensinamos em nossos centros espiritualistas, que é o verdadeiro acolhimento, que é o amor acima de tudo, a fraternidade, né? Estamos sempre lutando e indicando às pessoas que fazem a preparação sonora, a preparação do ambiente para receber todas as crianças que chegam aos nossos espaços. É muito necessário ter esse espaço, esse tipo de acolhimento, né? Para que o autismo não seja visto como uma barreira para a espiritualidade também. Ela não é vista e jamais será. Muitas pessoas autistas, por exemplo, elas possuem sim uma sensibilidade muito profunda, uma conexão muito singular com o divino, né? Com a pureza de sentimento que inspira no ambiente onde está. E quem tem uma sensibilidade é capaz de sentir. Para que essa vivência espiritual e também emocional seja plena, é preciso que todos os espaços, não somente os religiosos, estejam preparados para fazer esse acolhimento, com empatia, paciência, respeito, com necessidades específicas. Ajustar, né, a linguagem, reduzir os estímulos sonoros, visuais, oferecer momentos de silêncio, né, simplesmente entender que o comportamento de alguém pode ser diferente sem ser errado. Eu percebo que a inclusão verdadeira, ela exige não apenas essas estruturas adaptadas, mas principalmente corações dispostos a aprender e a acolher. Todo autismo, né, para os centros das vivências religiosas é um ato de amor. Trazer eles para nós, né, é dar voz a quem muitas vezes foi silenciado. É ampliar a mensagem de quem, diante de um espaço sagrado, ou mesmo que não seja um espaço sagrado, um espaço social, como todos, percebendo e divulgando que todos somos iguais, né? Porque percebemos a natureza e a presença de Deus em todos os seres. E Deus é amor. A inclusão é a sua manifestação mais pura. Bom, eu acho que eu falei até mais, né? Do que eu começo a falar e não paro, costumo estar sempre no meio das pessoas. Então eu espero ter contribuído um pouquinho e agradeço, que eu aprendi muito com vocês. Nossa, e como contribuiu? Você trouxe aí tudo que a gente precisava de ouvir, né? Eu gostaria aqui de agradecer imensamente a participação de todas. Maila, Oi, Maila, posso falar um pouquinho? pode. Como é que é o nome dele mesmo? Breno. O meu é Brenner. Ô, Brendo, falando direto com você. Brendo, a gente como cigano, é quase uma primeira vez que a gente tem os autistas no meio de nós. Mas para você ter uma ideia, todos os ciganos cuidam e guardam dessa criança mais do que as outras. Se você vê o amor que o cigano tem por essas crianças, por exemplo, se eu chego em algum lugar com minha criança que tem autismo, todo mundo respeita, todo mundo se cuida, como fala com ela, trata num carinho bem grande, porque o cigano em si, eles são carinhosos com as crianças. Então, o que eu estou te falando do medo que a gente tem de envolver ela com os outros? Porque nós, os ciganos, as crianças é coisa misteriosa para a gente. Então, quando a gente vai, que tem um problema com essa criança de autismo, e vai na casa dos outros, os outros cuidam ela igual se fosse deles. Então, isso a gente fica muito satisfeito com o nosso povo. Nosso povo entende a dificuldade que a gente passa, mesmo sem ter um autista, e ajuda a gente em tudo que pode. É só isso, Maila. Que lindo isso. Acredito e percebo a necessidade de ensinarem, não falo somente os ciganos, mas
deveria ter instituições onde ensinasse as pessoas a amar, a acolher de verdade, ter fraternidade, né? Isso a gente não aprende nas escolas. E não somente para as crianças com aspecto autista, todas as pessoas. O acolhimento é muito necessário para todas as pessoas fragilizadas. Quem chega no hospital, por exemplo, doente, sofrendo, e ali sofre um maltrato, é tão triste. E, Kali, que lindo isso. Eu sou muito apaixonado pela cultura cigana e quero aprender muito mais. Gratidão. E é lindo isso, saber desse acolhimento, que já é perceptível também. Isso mesmo. Parabéns aí. Eu acho que é tudo isso que você trouxe mesmo, Breno. Na verdade, nós sabemos que a nossa, a nossa existência terrena ela vai muito além disso aqui, né? E quando a gente se propõe e recebe, né, uma criança autista, sabe-se que é preciso de ter um olhar mais sensível para acolher essa criança, né? Porque ela tem todo um comportamento diferenciado, ela tem que ter o espaço realmente para ela. Então, assim, se tratando não só da criança autista, mas do ser humano como um todo, né? Eu acredito que o que você colocou aí precisa de pessoas, eu sempre friso nisso também. Acredito que é necessário uma maior capacitação para as pessoas, para o acolhimento de todas as demandas sociais, das dificuldades enfrentadas no dia a dia, porque eu, aqui, como assistente social, que costuma acompanhar certas situações, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande. Por isso que nós temos esse coletivo de mulheres multiétnicas, que são culturas diferentes, são formas diferentes de pensar, de agir, né? Tem os seus costumes próprios, seus dialetos próprios. Então, assim, esse já é uma dificuldade, e principalmente sendo uma criança autista, né? Porque o autismo não é que ele seja uma pessoa com dificuldades, mas é uma criança que requer um maior cuidado, né? Não é assim, Cali? Então, assim, eu queria muito aqui, de antemão, agradecer a todos que tiveram presente, agradecer a você, Breno, pela sua visita aqui no nosso centro, nosso ponto de cultura, né? Que com certeza teremos outras entrevistas com você para falar um pouco, trazer um pouco para nós dessa cultura de matriz africana, que é uma cultura muito rica também, e essa diversidade toda que temos, né, nesse movimento, eu acredito que, no meu ponto de vista, essa contribuição que cada um traz dentro dos seus segmentos, das suas etnias, dos seus dialetos próprios, é uma riqueza muito grande de conhecimento, é uma troca, e é nesse contexto que a gente tem que tratar principalmente aí essas dificuldades enfrentadas por esse povo tão diverso, né? E também queria reafirmar aqui que estaremos encaminhando os casos, né, junto à Secretaria de Direitos Humanos, do município de Contagem e demais órgãos, e para todas estaremos encaminhando o que for necessário para que se faça cumprir, né, o que é direito e que é dever nosso, de cada um de nós, cidadãos, para que seja acolhido de forma específica e com dignidade, com respeito a todas essas crianças que hoje
precisa desse cuidado aí. Meu muito obrigada a todos, uma boa noite e que fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço, até muito breve. Gratidão. Ali. Bom, acho que todo mundo já se despediu. Ariel, você nos escuta?